Então, galerinha, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sei que não é muito comum vocês me verem por aqui em Sociologia, mas como também vocês já viram Mari aqui, vocês também vão me ver aqui em Sociologia também, assim como em Redação, tá? Eu entrei para dar aula junto com a Maísa e com a Mariana do conteúdo de Sociologia, tá bom? Só para complementar e para dar apoio a vocês, para a gente conseguir levar o cronograma até o fim do curso, né? Mas a gente vai conseguir, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Tá bom? Estou aqui para dar aula para vocês de formação em teoria política, tá bom? Também lá tem umas questões muito massas para vocês fazerem, tá? Sobre formação e teoria política. O que é formação e a questão da teoria política, né? O que é formação política? Qual a importância da formação política e a importância da teoria política e para que ela serve? Teoria política é um conteúdo de filosofia, então é um conteúdo que vocês já viram ou vão ver com Cecília. Então você acessa a playlist lá de filosofia e você vai ter aula de formação política. Cecília é excelente em filosofia, Cecília é excelente em tudo, né? Se você parar para assistir um áudio de Cecília em filosofia, você baba. Né? Mas é incrível e é muito legal, tá bom? Qualquer coisa você passa lá, qualquer dúvida sobre o assunto, sobre o conteúdo, você pode deixar aqui no direct, não, no chat, tá bom? A gente assim que a gente vê, assim que o pessoal do marketing vê, eles mandam pra gente, a gente responde, tá bom? Acessem os nossos grupos, acessem o Telegram, o WhatsApp, procurem os nossos monitores, procurem nos e-mails. A gente vai tentar responder todas as dúvidas que vocês tiverem acerca do conteúdo de formação em teoria política. Como eu já disse no início, vocês vão ter aula agora sobre formação em teoria política, mas vocês vão ter aula de sociologia comigo, com Maísa e com Mariana. A gente vai dividir esse conteúdo para ficar leve e agradável para todo mundo, tá bom? Provavelmente vocês não vão mais me ver em redação, tá? O pessoal vai seguir lá com o conteúdo. A gente também tem um cronograma. Esse cronograma já deve estar com vocês, já devem ter visto, tanto no nosso grupo de redação do Telegram, como no Classroom, mas eu estou na equipe, tá bom? Eu só não vou continuar dando aulas, porque eu faço parte de outro cronograma. Já passei de estrutura, já passei com tantas outras ideias acerca de redação, poderia continuar, mas também ficaria muito chato, muito pesado, não é chato, né? Ficaria muito pesado sociologia e redação. E aí a gente teve alguém que se disponibilizou para dar aulas de redação e aí eu assumi o lugar em sociologia. Tá bom, então vamos ao que interessa, né? A nossa aula hoje, como eu já disse, é sobre formação e teoria política. A gente está na aula de sociologia, certo? Vocês já tiveram aula de estratificação, mobilidade social, sociologia no Brasil, Durkheim e diversas outras pessoas, tá bom? Diversos outros temas. E agora a gente vai dar continuidade com formação em teoria política. Sem mais delongas, o que é formação política? Eu estou com a colinha aqui, tá? Então esse é o material que vocês vão ter escrito lá no Classroom. Esse é o material escrito, tem questões, etc. Tá? Vai ter questões de teoria política e de formação política, não, porque não é um conteúdo que é abordado no Enem de maneira questional. Não foi abordado até hoje, por isso também é difícil encontrar questões de formação política. Cabe a gente saber a importância da formação política para os conceitos que vão seguir adiante, como mídia, cultura, mobilidade social, como já foi dado, e tantos outros temas que a gente precisa discutir enquanto ser social. E aí a importância da formação política. A formação política vem para nos dar uma importância e uma autonomia enquanto ser humano, ter a capacidade de discutir diversos assuntos. Então a importância da formação política é dada também pela educação política. A necessidade de haver educação política. A necessidade de você, que é um ser pensante, ter as suas próprias ideias, ter os seus próprios questionamentos. Então, daí surge a importância da formação política, certo? A formação política é um processo de educação para os cidadãos, a partir que eles possam compreender, entender e questionar o processo político da sociedade, além das questões eleitorais. Então, tipo, política é só ir lá, de 2 em 2 anos, né? Votar em presidente, votar em prefeito, votar em governador e acabou. E é campanha eleitoral. Não, política é muito mais do que isso, perpassa. Vocês viram isso na aula de
de Sócrates, de Platão, lá em filosofia, que a questão política vai até o pensamento, como a sociedade funciona, como as relações sociais são funcionais na sociedade, etc. Né? As moscas aqui, os muriçocas voando aqui. E aí a gente passa a perceber que existe uma importância na formação, uma importância na educação política, uma importância em que a política, o ser político seja ensinado. Então você precisa ter acesso às polarizações, você precisa ter acesso às ideias, você precisa ser capaz de entender todas as ideias e poder questioná-las. Então existe uma importância, além da educação política, nessa educação política ser apartidária. Então não é aconselhável que você tenha um conhecimento político a partir de apenas um ponto de vista. Então a educação política ela precisa vir de maneira apartidária para que você seja capaz de identificar a sua própria linha de pensamento, aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, enquadrar aquilo e viver aquilo. Tá bom? Gente, eu vou mostrar o slide aqui para eu poder continuar falando com vocês, tá? E não me perder. Também acho que assim vai ficar muito pequeno para vocês. Então eu vou só mostrar aqui formação política, conceito de educação política, importância da educação política e cidadania e política. Eu vou comentar todos esses tópicos daqui a pouquinho, tá bom? Então, existe essa importância dessa discussão e desse ensinamento político de maneira apartidária. Deve ser neutro, certo? Então, isso é importante para que haja construção de sociedade. Eu sei, eu penso, logo existo, como disse Sócrates ou Platão, não me lembro, mas penso, logo existo, questiono, logo existo. Eu passo a entender o que acontece no meio da sociedade. Entendendo o que acontece no meio social, então eu posso discutir, pensar, tomar decisões, tomar partido, decidir questões sociais. Então, a favor ou não a favor do aborto? Aí você precisa entender. Que é uma questão política, certo? No Brasil. Então é necessário que seja posto dos dois lados. O que é positivo no aborto e o que é negativo no aborto, para que você possa então construir a sua própria linha de pensamento. Que mulheres morrem, crianças morrem e a vida é no ato da concepção ou depois de 6 semanas, 24 semanas, vai depender daquilo que foi apresentado a você. Por isso a importância de ser neutra, de ser apartidária, para que você possa pensar autonomamente a sua própria decisão, o seu próprio caminho. Por mais difícil e complicado que seja a ideia de formação política neutra, existe a importância que ela seja neutra, para que você possa entender e criar os seus próprios questionamentos, criar o seu próprio viés de pensamento, certo? Isso é importante para a saúde da sociedade. A sociedade só continua existindo dentro de questionamentos, a partir de questionamentos. As coisas só mudam dentro da sociedade pelos questionamentos e porque existem dois polos, duas ideias ou várias ideias, não dizendo que existem apenas dois lados, não. Mas existem vários lados e várias ideias e vários pensamentos que precisam ser discutidos, pensados e questionados para que haja avanço da sociedade. Certo? Nós somos seres plurais, nós pensamos de maneira diferente. Tem uma frase que eu gosto muito, cada cabeça é um mundo, certo? Então, se cada cabeça é um mundo, como eu vou limitar apenas a uma ideologia política, a um pensamento político, se não dá? Não dá. Então, a sociedade ela precisa de seres políticos que sejam capazes de questionar e de pensar as suas próprias decisões. Nós não podemos ser controlados e movidos por uma ideologia única política. Existe a necessidade de você ser autônomo no seu próprio pensamento, de buscar as próprias fontes. Como hoje a gente não tem essa questão da educação política dentro das próprias escolas de ensino básico, de ensino médio, porque elas permitem o pensamento, elas permitem o questionamento. E o Estado, em qualquer lado, de direita ou de esquerda, em seu estado absoluto máximo, pensar e questionar vai contra o que está sendo proposto. Certo? Então, se eu proponho uma ideia e essa minha ideia é absoluta, nos estados absolutos, questionar
pensar é um dano irreversível sobre uma sociedade, porque ele cria pessoas bitoladas, pessoas que são robôs, né? Tiram seus cérebros. Essa ideia de zumbi é muito massa. Criam zumbis sociais, vivendo apenas com um único pensamento, uma única ideia, com um único ideário. E quando não há ninguém para questionar, não há nada que vá de encontro a essas ideias e as coisas continuam a acontecer do mesmo jeito, passam séculos e séculos do mesmo pensamento e ninguém pensa. E quando passa alguém a surgir e pensar de maneira diferente, acontece o que acontece lá na Idade Média com o Iluminismo. Alguém chega para pensar e questionar tudo o que está acontecendo durante séculos, durante tempos e tempos de domínio de igreja-estado sobre uma sociedade. Então, existe aí essa importância do questionamento político. Isso para qualquer esfera, para qualquer questão, leis. Existe a importância de você entender a política dentro da sociedade, o que ela rege. Por que isso acontece em tal estado? Por que isso acontece em tal sociedade? Por que isso acontece em tal cultura? Você tem que ser capaz de questionar para poder entender, para poder formar a sua linhagem de pensamento, para você poder olhar pelo viés cultural, pelo viés que está sendo proposto para você. Então a política ela vai além das questões eleitorais, ela vai além das questões partidárias. Ela é além disso, certo? Então, quando a gente entende isso, a gente vai e começa a observar a sociedade de outro parâmetro. A gente, como seres políticos, a gente não olha só dentro da sociedade, mas a gente também sai e olha ela como um todo. E olha ela como um organismo vivo. Certo? A sociedade é um organismo vivo. Certo? Então, a gente pode... quando a gente começa a questionar e pensar sobre e cerca da sociedade política, então a gente olha dentro e fora da sociedade. O pensamento do conhecimento da sociedade política, certo? Eu acho que eu consegui formular, estruturar para vocês, eu acho que nesses 10 minutos, a questão da importância do pensamento político, da formação política, né? Existe a necessidade. Dentro das próprias escolas, dentro da própria casa, existe a necessidade de um pensamento político neutro. Claro que sempre vai ser tendencioso pelo que você acredita, pelo que você segue na sua linha de pensamento. Mas existe a importância de você passar para futuras gerações o pensamento de maneira neutra. O pensamento político de maneira neutra, para que a pessoa ela possa absorver e seguir segundo os seus próprios viés de pensamento. Certo? Adiante disso, a gente vai adentrar já em teoria política, que é a forma como grandes pensadores da modernidade pensavam a sociedade. Como a sociedade veio a existir, então a gente vai ter a ideia do contrato social, a ideia dos poderes e de como a sociedade deve se reger, as sociedades democráticas, né, da atualidade. Como esses pensadores pensaram a sociedade, o contrato social, etc. Isso você já deve ter visto em inúmeras aulas de filosofia acerca do contrato social, acerca de John Locke, Jean-Jacques Rousseau, e tantos outros pensadores que agora eu não me lembro, eu vou abrir aqui o slide para ver. Teorias políticas da modernidade, certo? A gente tem aqui o Nicolau Maquiavel, essa coisa linda, essa coisa maravilhosa. Tem a lei do nascimento e morte dele, o ano, né? Data não, ano, nascimento e morte dessa coisa linda, essa coisa maravilhosa. Deixa eu colocar ele aqui em cima. Eu acho que eu fiquei em cima dele. Eu vou deixar ele aberto aqui, eu vou ficar em cima dele. Só um desconto aí, tá, galera? Primeiro eu estou gravando aula assim, ao vivo. A gente tá falando agora esse serzinho aí maravilhoso, certo? Nicolau Maquiavel. Ser maquiavélico, então a gente tem aí Nicolau Maquiavel, essa coisa linda, essa coisa fofa, certo?
Nicolau Maquiavel, ele pensa a teoria da sociedade, da teoria como as coisas começam a funcionar. Ele tem uma teoria de concepção de uma política mais real, ele tem um pensamento mais realista da política. No ponto de vista de Maquiavel, a política é um jogo de interesses. Então, por isso que a gente tem que pensar as coisas de maneira apolítica, né? Porque se eu for trazer uma aula toda na base de Nicolau Maquiavel, e tendenciar todo o meu ensino para Nicolau Maquiavel, não, vocês vão sair daqui maquiavélicos, seguindo o pensamento de Maquiavel, não é verdade? Então por isso a importância do ensino político, e por isso eu vou trazer para vocês várias ideias de várias pessoas acerca principalmente do contrato social, que é o que rege o nascimento da sociedade, o nascimento da política dos estados, tá bom? A teoria de Nicolau Maquiavel, ela vai trazer que a política é um jogo de interesses e que a política ela existe para manter a ordem. Então é uma coisa que o ser político, o Estado, ele existe para manter a ordem que foi proposta lá no contrato social. Eu vou chegar lá e vocês vão entender por que eu estou falando do contrato social. Por que eu estou falando dessa teoria de contrato social? Na cabeça de Maquiavel, o homem ele nasce mal, ele é extremamente mal. Então ele já vem para a sociedade com os pensamentos maus, e por isso vem a política para colocar, para segurar, para pensar, para tomar decisões por esse homem, certo? Então ele vem com a história do príncipe, né? Então ele cria o príncipe, o texto do príncipe lá, o livro, e esse texto ele vai ensinar como deve ser governado. Nicolau é um adepto do absolutismo, dos governos absolutos, de pensamentos absolutos. Ele vai dizer que o político ele gerencia o poder, a política ela gerencia o poder nesse pensamento. Estou olhando aqui para a minha filhinha, tá bom? Estou baixando muito a cabeça porque estou olhando para a filhinha. Sobre a política ele vai pontuar 2 pontos importantes, que é a virtude e a fortuna. Isso a gente precisa saber. Que a fortuna ela não está falando de dinheiro, ela não está falando de caráter financeiro, ela está falando da sorte que o político tem de governar bem. E a virtude está falando da capacidade daquele político governar, da capacidade que ele tem de pensar a seu favor, de pegar uma ideia, de pegar a situação e mudar para o seu favor. Tá bom? Como eu tinha falado anteriormente, ele pensa o político como aquele que gerencia o poder. A gerência do poder, o príncipe, no caso o absoluto, o governo, o rei, o que for, ele deve fazer tudo o que for a qualquer custo para manter o poder e a ordem quando for necessário. Então tá aí uma observação muito grande. Eu posso fazer tudo para manter a ordem. Eu tenho que manter a ordem, eu tenho que manter a aparência. Não importa se está bem, se está mal, a aparência tem que ser mantida, a ordem tem que ser mantida. Então, se for necessário mentir, eu vou mentir. Se for necessário derrubar alguém, eu vou derrubar. Se for necessário quebrar alguma coisa, seja feito assim, porque a política, porque o rei, o absoluto, ele tem que se manter. Ele tem que continuar no poder, certo? Então, ele vem aí o príncipe, né? Com a ideia do príncipe, né, gerando esse questionamento. Ok? Como eu já disse, é um assunto de filosofia, então você vai encontrar uma aula mais aprofundada, uma aula mais detalhada sobre teoria política lá na playlist de filosofia com Cecília. Tá bom? Eu estou reforçando aqui, porque eu estou fazendo um apanhado geral das ideias para a gente entender um pouco da importância da formação política e como as teorias daqui vão influenciar mais na frente em questões que a gente discute aqui em sociologia, como mobilidade social, estratificação, diversidade, cultura, multicultura, etc. Isso aqui influencia as culturas de diversas formas, certo? Então, por isso que eu estou fazendo esse apanhado geral aqui. Esse não é um conteúdo meu, não é um conteúdo de sociologia, é um conteúdo de filosofia. Então, me perdoem se tiver alguma coisa errada, me perdoem. Vão lá em Cecília. Cecília lá vai explicar detalhadamente na playlist lá de filosofia sobre teoria política. Joinha. Dando continuidade à aula de formação em teoria política, a gente vai falar de um contrato social. Certo? A teoria do contrato social. Maquiavel ele vem com essa teoria, essa formação, essa ideia da política, e posteriormente grandes pessoas vão pensar assim como a sociedade existiu. Se o homem nasce mal, se o homem é bom, se o homem é o que é, por que a sociedade passa a existir? Porque o Estado passa a existir? Porque um ser absoluto ele tem que governar. Por que a sociedade não pode governar?
O que é que acontece a fim de que alguém se levante para governar milhares de pessoas? Então aí vem pessoas questionando isso. Dentro desse pensamento surge a teoria do contrato social. Uma sociedade existia de alguma maneira que essas pessoas pensavam, vou trazer daqui a pouco. Essas pessoas pensavam, essa sociedade de alguma maneira, que se juntaram e fizeram um contrato. E disseram ao Estado, tome aqui o poder. Você tem poder sobre nós, eu abro mão do poder. Joia? O contrato social ele vem para isso, ele vem para justificar o surgimento do Estado. Isso é logo depois lá da Reforma Protestante, naquele auge das discussões do Iluminismo, para entender por que o Estado estava governando, por que a Igreja estava governando a sociedade. Joia? Dentro da ideia do contrato social, a gente vai ter três grandes pensadores do contrato social, que Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Eu vou deixar aqui mais embaixo, quando você receber o material, embaixo tem as datas de vida e morte deles. É porque eu tô aqui aparecendo para vocês. Mas quando eu sair daqui, cadê eu? Olha aí. Tem a data de nascimento, tem um ano de nascimento e morte dessas coisas lindas dos séculos passados ali. Certo? Então eles fazem esse apanhado dessa ideia de pensamento de como a sociedade existiu, para que a sociedade existiu, como o Estado na verdade existiu, né? E aí a gente vai e inicia. Thomas Hobbes ele tem um pensamento muito né, importante da humanidade. Ele diz assim: o homem é egoísta por natureza. Então existe a necessidade de que alguém governe esse homem, controle esse homem. Tá bom? Porque senão ele vai lutar pelo espaço e vai ter um estado de conflito eterno. Esse estado de conflito eterno vai atrapalhar o avanço da sociedade. Segundo Thomas Hobbes, a gente só chega onde a gente chegou porque existia um estado que nos controlou. Porque se não fosse esse estado, nós estaríamos acabados, destruídos. Certo? E de fato, né, você vai parar para olhar a sociedade. O estado tem um papel importante na sociedade. Não estou dizendo que eu sou adepto de Thomas Hobbes. Vocês vão ser adeptos do que vocês forem. Certo? Do que vocês quiserem, né? Porque eu estou aqui propondo ideias de teoria política. Afinal, a importância da formação política é para isso, para que você desenvolva o próprio pensamento, certo? Mais uma vez, isso é um conteúdo de filosofia, certo? Se você quiser entender isso mais detalhadamente, vá para a aula de filosofia, certo? Eu só estou aqui passando por cima das teorias. Rapidamente. Hobbes, ele pensa a sociedade de acordo com o modelo absolutista. Porque na cabeça dele o homem ele é mau, ele é egoísta, ele é egocêntrico. Então, várias pessoas governando, cada um vai governar segundo o seu próprio umbigo, segundo a sua própria cabeça. Então existe aí a importância de ser uma única pessoa. Porque ele vai ser um absoluto. Ele vai governar em totalidade todas as áreas. Certo? E aí ele traz esse pensamento, né? Quando você dá o poder, você não pode mais voltar atrás. Você deu o poder. Uma vez que você deu, não é mais seu. É do Estado. É do que é absoluto. Certo? Então, o Estado ele propõe, Hobbes, que o Estado ele precisa existir para poder acabar com os conflitos egoístas e egocêntricos do homem. Certinho? Então, essa é a ideia de Hobbes. O homem ele é egoísta e por isso eles se juntam, decidem que eles vão viver em conflito a vida toda, e para que isso não aconteça, eles precisam de alguém que governe. Então eles escolhem uma pessoa, e essa pessoa vai ser absoluta e vai governar em totalidade aquela sociedade para que não haja conflitos. Aí ele acaba com a democracia, né? Ele coloca alguém absoluto. Uma pessoa só pensa, uma pessoa só decide, não tem capacidade de... A comunidade, a sociedade não tem capacidade de escolha, certo? Porque se isso existir, vai haver conflitos. Joinha. Logo em seguida vem John Locke, esse ser maravilhoso, essa pessoa linda. John Locke ele é o pai do liberalismo político, tá bom? John Locke ele vai trazer uma ideia de estado mínimo, de mão invisível. No contrato social de John Locke, ele pensa o seguinte: que no estado de natureza
Veja só. Peraí, deixa eu lembrar aqui onde foi que eu anotei, que eu me perdi. Pronto. No estado de natureza, havia lei, certo? Havia consciência, certo? Havia uma consciência social, uma consciência moral construída pela própria sociedade. A sociedade criou sua consciência moral. Só que não havia ninguém para julgar essa consciência. Então, a partir daí, passa a existir o Estado para John Locke. Eu preciso de alguém que julgue a moralidade das leis, a importância das leis. Então, John Locke ele vem e institui o contrato social a partir daí. O homem ele tem próprio pensamento, ele tem, como é o nome? Ele tem as suas próprias decisões. Ele não é mau por natureza. Todos nascemos com um sentimento moral. Certo? Todos nós nascemos com esse pensamento da moralidade. John Locke ele vai dizer lá que quando você é criança, você já nasce dentro de você, entendendo o que é certo e o que é errado. Você já nasce entendendo algumas coisas acerca da moralidade. Certo? E isso você vai sendo construído na sociedade que você vive. Só que havia a importância de alguém que julgasse essa moralidade quando alguém fizesse alguma coisa que era errado, porque era algo comum, era algo implícito. Necessitava de alguém que fosse julgador daquelas condições. Então, John Locke vem trazendo a questão do Estado como essa pessoa que julga. A partir de John Locke, ele vai dizer que as pessoas elas têm o direito de se rebelar, diferentemente de Hobbes. Quando você entrega o absoluto, você perde o controle. Em John Locke, não. É um contrato. É um contrato social parcial. Eu não dou todos os controles. Eu estou te dando apenas no Estado, né? John Locke dizendo, eu estou dando ao Estado apenas a capacidade de julgar as leis morais, a lei da natureza, certo? A lei do que é natural. E aí ele defende dentro disso o direito da vida, o direito à sociedade privada, o direito da liberdade. O ser humano ele é livre, ele pode escolher o que ele quiser, ele pode até se rebelar contra o Estado, caso ele queira. Porque existe aí, o Estado ele foi criado apenas para julgar, né, as leis que estão sendo propostas. Tá bom? Ele traz uma crítica ao mercantilismo, à sociedade de privilégio e ao absolutismo. As consequências do pensamento de John Locke, a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a independência das Américas e as revoluções de 1820, 1830 e 1848. Joinha. A partir daí, ok, a gente já passou 3 teóricos, 2 do contrato social, e agora a gente vai para o terceiro. Rousseau, essa coisa linda, essa coisa maravilhosa. Jean-Jacques Rousseau ele vai falar do estado de natureza, que no estado de natureza reinavam a paz e uma tranquilidade, certo? O homem era um bom e era selvagem, só que na sua natureza ele era desigual. Então, ele vai defender, que ele vai dizer assim, infeliz do dia da pessoa que se levantou e marcou a cela privada. Porque aí surgiu a necessidade de alguém que regesse a sociedade. O homem era bom, não precisava disso. A partir do momento que alguém se levanta e demarca a sociedade privada, mais uma vez, preciso reforçar, isso é aula de sociologia, estou falando da questão social, tá bom? Da importância da teoria política, da formação política. Estou passando em teoria política para vocês entenderem os assuntos que vão ser dados posteriormente a essa aula, certo? Algumas vertentes sociais vão sofrer muitas influências do contrato e da teoria social. Joinha, vamos seguir aqui. O homem ele é desigual. Então, a partir daí, a partir da questão da propriedade privada, surge a corrupção do homem. Então, ele vai começar a estimular as corrupções, vai começar a estimular as desgraças e tal. Aí necessita do Estado. Porque o Estado ele agora vai mediar a sociedade privada do que é comum. O Estado ele vai surgir para isso. Agora é para dar direito a todos. Para dizer a todos que eles são livres e que agora eles são iguais e que eles precisam de igualdade. Certo? O Estado surge como Estado surge para prevenir o mal maior. Certo? Ele surge para que a sociedade privada não se torne não se torne como um monstro. Ele surge agora para
controlar a propriedade privada. Então, é um acordo agora entre os iguais, certo? A propriedade privada e a propriedade pública, a sociedade privada, elas se juntam e dizem, para a gente não brigar mais, a gente precisa de alguém que julgue os nossos direitos, nos proponha direitos. Então, o povo tem poder assim de decidir, de discutir e de levantar contra o outro. E aí vem a questão da democracia, do questionamento, etc. Certo? Agora, para Montesquieu, a gente passou agora pelas teorias do contrato social. Montesquieu, diferente dos anteriores, ele vem com um pensamento de divisão de poderes para que a sociedade democrática ela funcione. Então, os poderes eles precisam existir dentro da sociedade democrática, certo? Então, eu estou falando aqui de sociedade que pode ser tanto divertente de John Locke como divertente de Rousseau, certo? Então, aqui ele vai falar de uma questão de algumas gerências para o Estado. O Estado, quando ele é democrático, né, ele precisa de poderes para que regem o Estado, certo? Para que mantenha a harmonia do Estado. Então, os poderes são os únicos capazes de julgar os poderes. É aquela ideia, ninguém está acima da lei, porque Montesquieu trouxe essa ideia de que ninguém está acima da lei e que só o poder julga o poder, e por isso que há necessidade de 3 poderes, certo? 3 poderes. Existe um pensador que fala da ideia de 4 poderes, né, que é o poder moderador. Isso aí, mais na frente, vocês vão ver em História do Brasil, que a gente chega no poder moderador, lá com Dom Pedro, etc. Mas voltando para a sociologia, a gente está falando de sociologia aqui, sociedade, a gente está falando da importância da teoria da formação política e do entendimento político para as questões sociais, certo? Então, profundidade no assunto de teoria política, aula de filosofia, certo? Qualquer dúvida acerca do conteúdo que está sendo proposto aqui, pode perguntar aqui no chat, o pessoal da mídia vai passar para a gente, depois a gente vai lá e responde lá no grupo do WhatsApp. Certinho? Não se esqueça de se inscrever no canal, quem está chegando aqui pela primeira vez. Não se esqueça de ir lá no nosso Instagram, @coronavest, e seguir a gente, se inscrever no projeto e fazer parte desse projeto que a gente tem de um pré-vestibular solidário. Então, voltando aqui para a divisão dos poderes de Montesquieu. Então ele vai pensar em 3 poderes que são capazes de julgar as ações do Estado, as ações da sociedade e as próprias ações, que é o poder jurídico, o poder legislativo e o poder executivo. O poder das leis, o que cria as leis e o que controla as coisas, certo? O que executa as leis. Então isso aí é comum a toda democracia, é um pensamento comum a todos. Joinha, então a gente tem que trazer esse ponto de vista para cá, que isso é comum às democracias, né? As leis de Montesquieu. Apenas o poder pode frear o poder, e por isso a importância de 3 poderes. Não podem ser constituídos pelas mesmas pessoas, ou seja, não pode ser a mesma pessoa que constitui os poderes, porque assim cada um vai puxar para o seu lado, né? Tem que assegurar a sociedade, certo? Assegurar os direitos da sociedade, os direitos sociais. E ele tem equilíbrio e harmonia, por isso que são 3, é um triângulozinho que se mantém sempre em equilíbrio. Certo? Montesquieu, então, traz a questão dos 3 poderes para as sociedades de pensamento democrático, de discussões, né? Como a sociedade de John Locke, a sociedade principalmente a sociedade de Rousseau. Principalmente a sociedade de Rousseau. Em seguida, a gente vem com Adam Smith, com a teoria do liberalismo econômico. A gente teve o liberalismo político lá com John Locke. E agora a gente tem o liberalismo econômico, certo? A questão de divisão do trabalho, a questão de pensar a economia livre, independente do Estado, ou seja, uma mão invisível. O Estado é alguém só que regula as questões jurídicas e burocráticas da economia. Adam Smith vem para aqui para defender a iniciativa privada. Então, ele defende a iniciativa privada. Ele tem um livro muito básico, básico não, né? Que rege toda a sua teoria. O livro dele é, assim como Maquiavel tem um príncipe que rege o pensamento maquiavélico, a gente tem a mão invisível de Adam Smith que rege o pensamento liberal, certo? Do liberalismo econômico. Então a tese dele contraria o mercantilismo feudal, certo? Aquela questão de troca, todo mundo por igual, etc e tal. Não, você tem que ganhar, lógico, você tem que ter suas finanças, certo?
para conseguir evoluir, para conseguir ir adiante. Joinha, aqui a gente conclui a questão das teorias políticas da modernidade. Agora a gente vai para algumas questões de teoria política e de formação política. Então, essas questões aqui a gente pode parar e debatê-las lá no grupo do WhatsApp, mas eu vou passar aqui as questões de pensamento. Tá bom? A gente vai discutir essas questões aqui e eu vou me tirar daqui para vocês possam prestar atenção. Um primeiro, acima de tudo, enunciado, certo? Acho que todo mundo que deu aula aqui falando com questão, porque eu sou de aula em redação, mas agora eu vou reforçar mais uma vez. Leiam primeiro o enunciado das questões. Sempre, 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 sempre. Certo? Então, bora lá. A partir da análise histórica do comportamento humano e suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser. Então a gente vai e pensa na teoria lá de Maquiavel, aquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa. Maquiavel ele vai pensar a questão política, Maquiavel ele vai pensar aquela questão da percepção como política controladora, que o homem é um ser extremamente mau, é um ser que ele vai guiado pelos seus próprios interesses, pelas suas próprias ações. Então só em você lembrar do que Maquiavel fala, você não precisa ler a questão. Você vai ali e lê, munido de virtude, possuidor de fortuna, guiado por interesses. Naturalmente racional, social por natureza. De jeito nenhum. Maquiavel ele vai lá e diz assim, o homem ele é mau, ele é monitorado pelos seus próprios interesses, pelas suas próprias vontades. Por isso a sociedade ela só funciona a partir daí, da vontade do ser absoluto. Então, de modo que as suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Se você ler o texto vai dizer exatamente isso. Nasce aqui uma questão, lendo o texto, né? Se vale mais ser amado do que ser temido, ou temido do que ser amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar. Mas por que é difícil juntá-las? É muito mais seguro ser temido do que ser amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E enquanto lhes fazem bem, são inteiramente teus. Oferece-te o sangue, os bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revolta-se. Então ele está dizendo aqui que o homem é guiado pelos seus próprios interesses, pela sua própria vontade. Vale mais ser temido do que ser amado. Então a gente tem como resposta da questão 1 aqui a letra C, certo? Então a gente vai passar adiante para uma questão. Eu espero que vocês tenham entendido. Tá bom? Mais conteúdo sobre teoria política, lembrem de filosofia. Estou repetindo isso aqui para que vocês entendam, botem na cabeça de vocês e não me matem depois, que isso daqui é conteúdo de filosofia e não de sociologia. Estou passando por aqui com esse conteúdo para que vocês possam captar a ideia, né? E a gente prosseguir adiante e pensar como algumas sociedades funcionam hoje, na atualidade, em modelos absolutistas, em modelos democráticos e tantos outros modelos, certo? Aqui adiante. Guiados por esses interesses, letra C, a gabarito, certo? Estou aqui, ó, com a fichinha, que vocês têm essa fichinha, a fichinha de vocês têm o gabarito das questões, certo? Então, 2, lá. Pedro de Andrade, no seu Manifesto Antropofágico, procurou transformar o bom selvagem de Rousseau num aguerrido selvagem devorador, né, que digere e transforma a cultura europeia do colonizador, tomando a parte de sua própria cultura. Considerando a questão do bom selvagem, do pensamento de Rousseau, é correto afirmar que a gente vai ver aqui a ideia de Rousseau, ela já falou, que a gente trouxe aqui. A ideia de Rousseau é o bom selvagem, certo? O homem, ele é bom em sua natureza, em sua essência. Deixa eu pegar aqui minha colinha. Rousseau. O homem é bom, ele nasce em uma paz absoluta, um estado de natureza de tranquilidade. Certo? Essa questão aqui está errado, bom? Mas eu vou trazer para vocês o gabarito certo, que só abrir aqui na minha filinha.
Vamos lá, vamos ler as alternativas, certo? Mais uma vez, a idealização do bom selvagem no estado de natureza apresenta a exaltação da animalidade do homem, primitivo que no estado civil... Vamos adiante. B. A felicidade original do bom selvagem se realiza do suor de seu trabalho. Não. Certo? O homem ele está no estado de tranquilidade. Vamos voltar, vamos contestar lá a alternativa A. A idealização do bom selvagem no estado de natureza representa a exaltação da animalidade do homem. Não, o homem não é um animal. Para Rousseau, o homem ele está no estado de tranquilidade, no estado de natureza. Letra C. O homem, degenerado pela civilização, só poderá recuperar sua felicidade, que desfrutava no estado de natureza, com retorno. Não, o homem ele vivia bem em sociedade. Rousseau ele vai dizer isso nas suas teorias. O homem ele vivia bem em sociedade, não precisava. Só passou a existir o Estado só passou a ser importante a partir da sociedade privada. Letra D. No estado de natureza, o bom selvagem busca satisfazer sua necessidade inata de reconhecimento de si e admiração pelo outro. Não, o homem vivia bem em comunidade. O homem ele vivia autossuficiente, ele vivia isolado. Ele fazia as coisas bem, de acordo com as suas necessidades inatas. Estava todo mundo ali em sociedade bem, vivendo de acordo com os seus desejos, com o seu coração. Ele era bom, ele ajudava o outro, ele ajudava a si próprio, mas vivia o seu próprio interesse, certo? Então aí a gente tem a letra E, né? Sobra-nos a letra E. No estado de natureza, o bom selvagem é autossuficiente e vive isolado, sobrevivendo com o que a natureza lhe provê de acordo com as suas necessidades inatas, certo? Aí o gabarito tá errado, tá? A resposta certa aqui é a letra C. Letra C, presta atenção aqui. A resposta certa aqui é a letra E, não é a letra C, não é a letra D, é a letra E. Resposta certa aqui é a letra E de escola. E de escola. Resposta certa aqui é a letra E de escola. Vamos para o terceiro. Para John Locke, olha, terceiro John Locke, a gente já falou aqui de Maquiavel, a gente já falou aqui de Rousseau, agora a gente está falando de John Locke. Para John Locke, no estado de natureza, há liberdade e respeito entre os homens. Porém, esse estado pode degenerar-se em estado de guerra, no qual o respeito pela liberdade desaparece. Segundo John Locke, a solução para esse problema, gerando no estado de guerra, então vem aí, ó, vou começar de baixo para cima. A permanência no estado de natureza, uma vez que, sem a noção da propriedade privada, o homem vivia bem. Não, o homem não tinha noção de propriedade privada. Ele realmente não vivia bem, certo? O homem, quer dizer, para John Locke, né? Para John Locke ele não vivia bem. Então, ele não caberia a importância de viver no estado de natureza. Haveria uma necessidade de alguém que julgasse agora a moralidade. Ele não está falando do estado de natureza. John Locke ele vem para falar das leis morais, do pensamento moral. O homem ele vivia bem no pensamento moral, só que ele precisava de alguém que julgasse o Estado Civil de maneira que controlasse a liberdade, garantisse às pessoas a liberdade. E aí a gente já tem a letra A como resposta, né? Porque ele ali põe, pois é a única forma de haver garantia de liberdade, era o Estado Civil, a instauração do Estado, ainda que, de certo modo, restrita, certo? A letra é a resposta, mas a gente está contestando as outras. A declaração de guerra contra todos, pois desse modo a liberdade é garantida. Não, se eu estou declarando guerra, eu estou perdendo a minha liberdade. Certo? Eu quero alguém que garanta a minha liberdade sem que eu precise guerrear por ela, porque eu conheço o meu espaço, certo? Mais uma vez, é base para teoria política, aula de filosofia, certo? Instauração do Estado Civil. Aqui a sociologia a gente está só passando por cima do conteúdo. Letra C. Instauração do Estado Civil, no qual a liberdade é garantida pelo poder absoluto. Não, John Locke era contra o poder absoluto. John Locke ele traz um pensamento já liberal, de mão invisível, de um Estado mínimo, que garantisse apenas as leis, que garantisse apenas o liberalismo político, né? John Locke. A permanência do Estado de natureza, uma vez que o Estado Civil poderia ser tornar despótico. Não, ele não está falando disso, ele está falando que o Estado Civil, ele ia garantir a lei lá, né, as leis morais. A resposta à letra A, como eu falei. Quarta questão, vamos ali. Ó. O texto apresenta uma concepção filosófica política conhecida como. Então a gente aqui precisa ler o texto, né? Por isso
importante, porque na questão a gente não precisava ler o texto, a gente só precisava entender de Maquiavel e a gente já ia direto, né? Não precisava ler o texto, mas é que a gente precisa. Vamos lá. A importância do argumento de Hobbes está em parte no fato de que ele sempre sempre se ampara em suposições bastante plausíveis sobre as condições normais da vida humana. Para exemplificar, o argumento não supõe que todos sejam de fato movidos por orgulho e por vaidade para buscar o domínio sobre os outros. Essa seria uma suposição discutível, que possibilitaria a conclusão pretendida por Hobbes, mas de modo fácil demais. O que torna o argumento assustador e que lhe atribui importância e força dramática é que ele acredita que pessoas normais, até mesmo as mais agradáveis, podem ser inadevidamente lançadas nesse tipo de situação, que revelará então o estado de guerra. Para John Locke tudo é normal, tudo é mal, né? Tudo é mal, assim. E aí o texto está falando de quê? Ele está falando do contrato social? Não, ele está falando do estado de natureza. Ele está falando da pessoa como ela é. Por mais educada que ela seja, se ela é pressionada, ela vai ser levada ao seu estado de natureza. Em que o homem, a pessoa, o ser humano, é mau. Joinha. Letra C, o gabarito. E esse é o fim da aula, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Sociologia. Tá bom? Esse é meu e-mail para qualquer dúvida. Vocês podem falar comigo lá. Mas eu quero. Deixa eu abrir aqui minha tela para vocês me verem. Espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, eu vou repetir aqui. Teoria social, teoria política é um assunto de filosofia. Por que eu trouxe teoria política para cá? Para a gente poder entender que mais adiante a gente vai falar um pouco sobre políticas, sobre comunidades, sociedades que vivem desse contrato social. Entendem o contrato social, cada um de acordo com a sua maneira. A nossa sociedade brasileira ela vive o contrato social de maneira democrática, certo? A gente tem um Estado hoje que controla a propriedade pública e privada, certo? Aquela questão de viver bem com os dois. Tá bom, gente? Lá tem questão no Classroom, questão e tem o gabarito dela, já está comentada. Tá bom? As respostas dela. Reforçando, qualquer dúvida, e-mail mozambacv@gmail.com, certo? Então você consegue me contatar por esse e-mail. Joinha, galera, é isso. A aula termina aqui. Muito obrigado pela paciência. Então a gente tem aqui, deixa eu só fazer uma revisão. A importância da formação política. A aula de hoje é formação política. A gente trouxe teoria política para que vocês entendessem um pouco. Meu nariz está coçando, renite. Eu tomei antialérgico hoje, preciso tomar um antialérgico. Assim que acabar aqui eu vou tomar meu antialérgico, meu nariz está coçando muito. Então, a ideia aqui é a seguinte. Vamos lá. Formação política. Existe a importância da formação política, do pensamento político. Você precisa ser um ser político e pensar por si só. Pensar de acordo com as suas vontades e com os seus desejos. Joinha, então é importante que você conheça e saiba sempre os lados do dado. Eu não vou dizer os lados da moeda, você sabe os lados do dado, né? Porque a moeda tem dois lados. O dado tem vários lados, né? Um dado de 6 faces, um lado de 12 faces. Tem vários tipos de dado. Então, isso tem importância de você conhecer e então tomar partido. Tá bom? Então, sempre busquem saber e conhecer dos lados daquela situação. Tá bom? É isso, galera. Valeu. Uma boa semana para vocês. Sei que essa aula vai lá na quarta-feira. E aí, é isso. Tô com vocês. Qualquer dúvida, já sabem. Falou, até a próxima aula.